Eu passei a vida olhando a vida dos outros e esqueci da minha. Esse é o título, meu nome é Gleice Brito e vou te contar mais um relato. Vamos lá. Oi pessoal, antes de começar esse relato eu quero deixar uma reflexão. Às vezes a gente passa tanto tempo observando a vida dos outros que não percebe que a nossa própria vida está passando diante dos nossos olhos. A gente vê alguém comprando uma casa e acha que a pessoa está querendo aparecer. Vê alguém viajando e pensa que está gastando dinheiro à toa. Vê um casamento feliz e procura um defeito. Vê alguém prosperando e ao invés de ficar feliz, começa a procurar uma maneira de diminuir aquela conquista. E quando percebe, os anos passaram. As pessoas seguiram em frente e você continua exatamente no mesmo lugar. Meu nome não é Ana, mas vou usar esse nome porque não quero que ninguém saiba quem eu sou. Eu tenho mais de 50 anos e durante muito tempo eu fui exatamente esse tipo de pessoa. Morei mais de 30 anos no mesmo bairro, conhecia praticamente todo mundo, sabia quem tinha separado, quem estava namorando, quem tinha comprado carro, quem estava construindo, quem tinha brigado com o marido, quem estava desempregado, quem tinha filho estudando fora. Eu sabia da vida de todo mundo, mas hoje percebo uma coisa que dói admitir. Eu sabia muito da vida dos outros porque não gostava de olhar para minha vida. Eu tive 2 relacionamentos que deram errado. Um deles me casei e tive 2 filhos. Também criei 2 enteados durante um período da minha vida. Minha história poderia ter sido completamente diferente, mas eu fui acumulando decepções, mágoas, frustrações. E ao invés de tentar mudar a minha própria vida, eu comecei a observar a vida dos outros. Eu tinha uma cadeira que ficava no portão de casa. Eu passava horas ali sentada, observando quem passava e sempre tinha alguma coisa para comentar. Se uma vizinha comprava uma coisa nova, eu dizia que ela estava se endividando. Se alguém fazia uma reforma, eu dizia que estava querendo aparecer. Se uma mulher começasse a se cuidar, eu dizia que estava querendo chamar a atenção. Se alguém viajava, eu dizia que estava gastando o que não tinha. Se eu descobria alguma coisa de alguém, parecia que meu dia ficava ainda mais interessante. Eu fazia fofoca, muita fofoca, Gleice. E não era só dos vizinhos. Eu falava até das pessoas da igreja onde eu frequentava. Eu sentava, conversava, ouvia alguma coisa e depois comentava com outra pessoa. Na época, eu achava que estava apenas conversando. Hoje eu sei que era fofoca. E muitas vezes era inveja. E eu não queria admitir isso. Quando alguém conseguia alguma coisa que eu não tinha, eu procurava um defeito naquela conquista para me sentir melhor. Era como se diminuir a pessoa, diminuísse também a minha frustração, só que não diminuía. Minha vida continuava na mesma. Eu não tinha uma boa saúde, Gleice. Meus filhos foram crescendo, construindo suas próprias vidas e com o tempo passaram a me procurar cada vez menos. Eu era uma pessoa difícil, sempre reclamando, sempre julgando, sempre falando de alguém. Sempre achando que os outros estavam fazendo alguma coisa de errado. E o mais triste é que eu não percebia. Enquanto eu ficava sentada naquela cadeira, olhando quem entrava e quem saía do bairro, a vida estava acontecendo. Uma vizinha construiu uma casa, conseguiu um emprego melhor, uma amiga começava a viajar, outra casava novamente, outras pessoas mudavam de cidade, outras abriam negócios, os filhos de alguns se formando, algumas famílias prosperando. E eu, Gleice, eu continuava ali no mesmo bairro, na mesma casa, com os mesmos problemas, reclamações e fofocas. Até que um dia eu percebi uma coisa que me deu vergonha. Eu estava falando da vida de uma pessoa que eu conhecia há muitos anos. Quando terminei de contar tudo o que eu sabia dela, fiquei alguns minutos em silêncio e pensei: meu Deus, eu sei tanto sobre a vida dessa mulher, mas o que eu fiz com a minha? Foi aí que comecei a olhar para trás e percebi que passei décadas observando pessoas conquistarem coisas enquanto eu gastava o meu tempo comentando sobre elas. Eu queria saber quem estava prosperando, mas não fazia nada para prosperar. Eu queria saber quem estava feliz, mas não fazia nada para construir a minha própria felicidade. Eu queria saber quem estava viajando, mas passava meus dias sentada no portão. Eu queria saber quem estava apaixonado, mas não cuidava das minhas próprias relações. Eu queria saber quem estava comprando coisas, mas não trabalhava pelos meus próprios sonhos. E foi quando percebi que talvez eu estivesse confundindo acompanhar a vida dos outros com viver.
Hoje eu moro sozinha, tenho mais de 50 anos, meus filhos têm suas próprias vidas, tenho pessoas conhecidas, mas poucas pessoas realmente são próximas. E existem dias que são muito difíceis. Meu aniversário passa, Natal passa, Ano Novo passa, Dia das Mães passa e muitas vezes eu estou sozinha, Gleice. A casa fica silenciosa e nesses momentos eu lembro daquela mulher que passava horas sentada no portão falando da vida dos outros. Eu queria voltar no tempo e dizer para ela: levanta dessa cadeira, cuida da sua vida, faça alguma coisa por você. Pare de olhar para o que os outros estão conquistando e comece a construir alguma coisa para você. Mas eu não posso voltar, Gleice. Só posso reconhecer os meus erros. Eu não estou dizendo que a minha solidão é consequência de cada fofoca que fiz. A vida é mais complexa do que isso. Mas hoje eu entendo que passei tempo demais alimentando sentimentos que não me trouxeram absolutamente nada. A inveja não pagou as minhas contas, a fofoca não melhorou a minha saúde, falar mal dos outros não trouxe meus filhos para perto, julgar a felicidade dos outros não me trouxe felicidade. Enquanto eu olhava para os outros estavam vivendo e eu estava parada. Não posso mudar o passado, mas ainda posso mudar o que resta da minha história. E talvez essa seja a maior lição que a vida me deu. Se você está ouvindo esse relato e se reconheceu em alguma coisa, pare um pouco e pense. Você está vivendo a sua vida ou está acompanhando a vida dos outros? Porque enquanto você critica, alguém está construindo. Enquanto você inveja, alguém está trabalhando. Enquanto você faz fofoca, alguém está realizando sonhos. Eu aprendi isso tarde, mas aprendi. Obrigada, Gleice, por contar a minha história. Eu conheço mais de uma aqui na minha rua, aqui, ó. É papo assim de quando eu era criança, ainda continua a mesma coisa, na mesmice, sem prosperidade nenhuma. E a vida assim, ó, sem relacionamento, falando da vida dos outros, das conquistas das pessoas, assim, é triste demais. Eu tenho pena dessas pessoas, juro pra você. Mas na sua cidade, no seu bairro, você conhece alguém assim? Conte aqui nos comentários a sua experiência. Muito obrigada e até o próximo relato.